para vocês essa questão da Faculdade Albert Einstein, que é uma questão sensacional, porque ela é uma questão que tem uma abordagem diferente em relação a como é que se cobra o conteúdo relacionado ao ciclo menstrual. E aí eu queria começar discutindo ela com vocês, tá certo? Então, a gente tem que estabelecer aqui alguns comentários, né? A gente tem que falar algumas coisinhas aqui em relação às ideias de ciclo menstrual. E uma das primeiras coisas que a gente tem que estabelecer, e que o próprio enunciado da questão já vai nos trazer, Enéas, me conta, os meninos estão vendo a questão? Agora estão. Estão vendo a questão. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, gente, é o período de duração do ciclo menstrual, que são os 28 dias que a gente está observando aí, tá? Gente, essa ideia de 28 dias é uma ideia muito abstrata, ela não é real, mas a gente convencionou tratar ciclo menstrual como se ele durasse 28 dias, e dessa forma a gente acaba falando dessa forma mesmo, né? Sempre fazendo essa referência de 28 dias. O que é sempre importante você saber quando você está lidando com esse tipo de questão é que você tem que saber o número total de dias. Por que você tem que saber o número total de dias? Porque a partir dessa informação, quando você sabe o número total de dias, você vai conseguir fazer alguns extrapolamentos, né? Algumas deduções em relação ao ciclo. Primeiro, beleza. Aprendendo a contar ciclo menstrual. Então, nós estamos falando de ciclo menstrual. Aprendendo a contar ciclo menstrual. Primeira coisa, ou melhor, o primeiro dia do meu ciclo menstrual, ele caracteriza pelo quê? Ele se caracteriza pelo sangramento. Sai. Chegou a menstruação, ali é meu primeiro dia do ciclo menstrual, tá certo? Ou seja, vou fazer um comentário aqui, vocês vão entender isso logo logo. A menstruação que chega, ela foi processada no ciclo menstrual anterior. A menstruação que chega foi processada no ciclo menstrual anterior. Você sabendo o número total de dias, igual no enunciado da questão, que são 28, você já divide por 2, nesse caso, 14º dia. E o que está rolando no 14º dia de relevante? Nós temos a ovulação. Liberação do gameta. Apesar do termo ovulação não ser muito certo, não, porque não é óvulo de verdade que eu estou tendo ali, né? Mas eu estou tendo a ovulação, tá ok? Beleza, bacana, ovulação, né? Joia. E aí, automaticamente, o 28º dia vai ser o nosso último, e aí um último comentário que eu quero fazer. Entre o 23º ao 28º, nós vamos ter a famigerada, né? Tão pesada TPM, tensão pré-menstrual. Ela é real, não é novidade nenhuma. E o que caracteriza a ocorrência da TPM? Caracteriza a ocorrência da TPM é a diminuição dos hormônios. Essas informações elas vão ser relevantes porque elas vão contribuir para a gente conseguir resolver essa questão, beleza? Mano Fernando, quer fazer algum comentário com a gente aí? Pô, por hora você pode puxar aí que tá de boa. Demorou então, pessoal. Então vamos lá, vamos ler o enunciado então dessa nossa questão. Então uma mulher saudável de 32 anos teve os níveis de hormônios hipofisários e ovarianos, que são as duas glândulas envolvidas no ciclo menstrual, né? A hipófise e o ovário, tá certo? Determinada em 3 momentos distintos, X, Y e Z, do ciclo menstrual regular de 28 dias. Estão aqui os nossos gráficos, aí vamos aproveitar e já vamos identificar quem é quem. LH e FSH são hormônios da hipófise. Estrogênio e progesterona são hormônios do ovário, beleza? LH e FSH, hipofisários. Estrogênio e progesterona, ovário. Bacana? Reparem então que nesses 3 momentos aqui, eu tenho oscilações na concentração de hormônios, tá certo? Tenho diferentes concentrações oscilações da questão do hormônio. Aí veja o seguinte, FSH e LH nesse primeiro momento eles estão em baixa, estrogênio e progesterona estão em alta, em especial há uma alta aqui da progesterona. No segundo gráfico, o gráfico Y, eu tenho uma alta do FSH, e no último gráfico, que é o gráfico Z, eu tenho uma alta de FSH, LH e alguma concentração de estrogênio. Para a gente entender essa questão, eu vou refazer o gráfico que a gente usa para representar ciclo menstrual. E aí o gráfico, ele vai seguir essa dinâmica aqui, ó, gente, ó, presta atenção. Tá? O que a gente vai ter aqui embaixo? O número de dias, aí eu já vou marcar aqui 28, 14º, que é a metade do meu ciclo, e o primeiro aqui no cantinho, tá? E aqui eu tenho a quantidade de quê? Quantidade dos meus hormônios, ok? Gente, esse primeiro gráfico meu vai ser um gráfico hipofisário, tá? É o gráfico da hipófise, beleza? Muito bem, nesse gráfico da hipófise, vermelho vai representar o meu FSH. Olha o que vai acontecer com o meu FSH, gente. Estabiliza.
Então, o vermelho nesse cenário é o FSH, beleza? E o preto vai ser o LH. Pronto, ele é o LH, tá certo? Reparem nisso aqui, que nós vamos usar esses gráficos para responder a questão. Vou recriar o meu gráfico de novo, dessa vez para os meus hormônios ovarianos. Ovário, beleza? 28 dias, 14 dias. E aí, veja bem, nós vamos ter vermelho para estrogênio. Ou estradiol também, tá, turma? E preto para a progesterona. O da progesterona vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. E o do estrogênio vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Beleza? Muito bem. Marquinhos. Fala comigo. Rapidinho. Sapeca aí, Fernando. Rapidaço. Não esclarecer. Eu acho, pelo que eu percebi, às vezes os meninos confundem. Quem que produz quem, de onde que vem quem. Você falou. Mas acho isso lindo. dá um BOzinho. Eu acho massa. Porque é bom separar isso na nossa cabeça, que é o seguinte. Você tem 2 hormônios produzidos na hipófise. É a variação deles que promove o ciclo menstrual. Perfeito. Só que eles induzem a variação de outros 2 hormônios, que são hormônios que a gente chama de hormônios, quando aplica bomba, hormônios, sem ser anabolizante, o outro nome? Hormônios que o colesterol também... Esteroides. Eita! Isso aí. Aí o que rola? Transmimento de pensação. O transmimento de pensação. O FSH é o hormônio que faz a produção do folículo ovariano. À medida que o folículo ovariano ele vai amadurecendo, você tem aqui ó, o folículo, aí ele aumenta um pouco de tamanho e vai ficando cada vez mais maduro até ele explodir e liberar o que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo, que é o próprio gameta, que é o ovócito 2. O folículo ovariano ele induz a produção de estrógeno ou estrogênio. E aí depois que o corpo lúteo é liberado, ou corpo amarelo, ele vai induzir a produção da progesterona. Só que para o corpo lúteo aparecer, o hormônio LH tem que estar em alta, porque ele é o hormônio luteinizante. Aí, o hormônio luteinizante faz o folículo ovariano explodir, liberar o corpo amarelo ou o corpo lúteo, que é o próprio gameta, e aí a presença do corpo lúteo, ele também vai amadurecer, vai aumentar de tamanho, vai ficar grandão. Niki é no quê? Niki ele vai aumentando de tamanho, ele induz a produção de progesterona. Então, como o Marquinhos falou, estrógeno e progesterona são produzidos no ovário ou nos ovários. LH e FSH são produzidos aonde? Na hipófise ou pituitário. Desculpa aí, foi mal só para... Arregaçou, arrebentou. Acho interessante isso aí. Legal demais. E aí, gente, aproveita a deixa aqui do Fernando, ele falou um negócio massa. São as oscilações desses hormônios que caracterizam o ciclo menstrual. Essa frase é uma frase sensacional. Por quê? Justamente nessas oscilações, ou melhor, na interferência dessas oscilações, qual que é o efeito que eu vou ter, galera? O efeito que eu vou ter, obviamente, vai ser o quê? Vai ser o método contraceptivo. Quando eu interfiro nessas oscilações, eu tenho os métodos contraceptivos hormonais. Não interessa se é pílula, se é implante, se é anel, não interessa. O que todos esses métodos têm em comum é interferir nessas oscilações que eu estou ilustrando aqui para vocês. Sem essas oscilações, eu não vou ter a ocorrência do ciclo menstrual. Gente, acabamos de chegar aqui, de receber uma figura muito ilustre, daqui a pouco ela vai aparecer aqui pra gente. Sensacional, vem cá, vem cá, vem cá. O menino mais... Gente, ele cortou o cabelinho! Olha ele! Mas vamos lá, vamos voltar aqui, vamos encerrar então essa nossa discussão. Então vamos lá, gente, olha só, vamos já identificando aqui, ó. Um ponto muito relevante é que a produção do FSH que está aqui no gráfico Y, ele é alto desse jeito, isso é muito comum aqui, ó, no início do meu ciclo menstrual. O sinal que a minha hipófise precisa para secretar FSH é justamente a ausência desses hormônios associados ao ciclo menstrual. Eu não tenho esses hormônios, eu vou estimular a liberação do FSH. Vamos para o enunciado da questão, que isso aqui já vai dar um bom norte para a gente responder esse conteúdo. Por quê? Olha aqui, vem comigo. Sabendo que essa mulher iniciou o ciclo menstrual no dia 17 de agosto. 17 de agosto. O que isso quer dizer? No dia 17 de agosto chegou o sangramento, né? Chegou a menstruação do calendário apresentado. As concentrações hormonais ilustradas nos gráficos X, Y e Z provavelmente ocorreram respectivamente nos dias. Gente, segue comigo. Dia 17, então, a menstruação chegou. Como é que estão os hormônios no dia 17?
No dia 17, os hormônios estão todos numa concentração uma concentração muito baixa. Muito baixa. Tá certo? É o start que o corpo precisa para começar a secretar o FSH. Ou seja, o gráfico Y, essa característica, eu espero encontrar esse gráfico Y na primeira semana do mês de agosto. Então, referências aqui no meu enunciado que remetem a essa primeira semana já vão me orientar para eu encontrar a resposta da minha questão. Já vou entregar o ouro aqui para vocês, que quando a gente olha para as alternativas, eu estou falando do período Y, respectivamente, então o período Y são essas estruturas que estão aqui no centro, belezinha? Repara, 17 de agosto não pode ser. Por que 17 de agosto não pode ser? Porque dia 17 de agosto é quando o ciclo menstrual chegou, né? Perdão, começou, a menstruação chegou. Então eu não vou ter uma alta de FSH ainda. 31 de agosto está muito depois. 31 de agosto está quase 14 dias depois. No dia 14 eu tenho um pico não só de FSH, mas também de LH. Dia 31 é um dia que está acontecendo a ovulação. É justamente o pico de LH e FSH que caracteriza a minha ovulação. Não pode ser. Aí eu já chego aqui nessa resposta, tchutchuquinha, tudo de bom, que é dia 20 de agosto. Olha onde que está dia de 20 de agosto, está justamente nessa minha primeira semana. Já achei a minha resposta, mas eu tô aqui para provar os fatos de tudo, né? 25 de agosto já tá fora, não vou esperar encontrar essa concentração igual tá aqui. Eu deixo eu ser feliz, Fernando. Eu fico te criticando? Fico, mas né? Fica. Mas não vou, mas é óbvio, né? Tá lá no Rios depois, gente. Ainda vai rolar a página, o fã-clube, Nando Biobrasa na United Forever. Vocês vão fortalecer essa página. Verdade é que essa página vai ser maior que a sua aula, eu tenho certeza disso. Foca aqui. É, lá. Saca só o estilo do garoto bebendo água na garrafinha do Na United. É uma coisa impressionante. Mas muito bem, gente. E aí, para terminar, além do dia 25 de agosto, já tá fora um pouco disso, e 29 também, tá? Resposta da minha questão é a letra C. O gráfico Y, então, ele caracteriza justamente isso. Vamos decompor os outros gráficos? O gráfico Z é um gráfico que eu espero encontrar no dia da ovulação. Alta de FSH e LH é o 14º dia contado do primeiro dia do meu ciclo menstrual. O 14º dia contado do meu dia menstrual está em torno aqui, ó, do dia 30 do dia 31, que é justamente o meu gráfico Z, que é a minha resposta, que é a letra C. E finalmente, mas não menos importante, como é que vai ter o meu gráfico X, que é uma alta de estrogênio e progesterona. Essa alta de estrogênio e progesterona está aqui no meu segundo momento do meu ciclo menstrual, que é a fase lútea do meu ciclo menstrual. Ela vai estar aqui nesse segundo momento, está ali no dia 3 de setembro, justamente aqui, ó, como eu estou representando aqui no meu gráfico. Então a resposta da minha questão é letra C, belezinha? Me conta se você entendeu, me conta se está tudo bem. Vamos que nós vamos arrebentar hoje, nós temos muita questão para resolver. Fala comigo, Fernando. Posso só fazer um adendo aqui para os meninos? Uma coisa que eu acho legal de perguntar, porque sempre rola essa dúvida. Professor, então por que quando toma o anticoncepcional a gente não engravida? Por que o anticoncepcional ele previne contra a gravidez? Você quer falar? Pode ficar à vontade. Não, eu faço questão que você fale, meu irmão. O que acontece? Na verdade, como eu falei, o FSH ele induz a formação do folículo ovariano, que faz a gente produzir e variar o estrogênio, e o LH, o corpo lúteo, que faz a gente variar a progesterona. A variação desses hormônios em um ciclo, seja ele de 28, de 30, de 31 dias, o que quer que seja, é o que dá um ciclo menstrual. Marquinhos acabou de falar. Quando ocorre a descamação do endométrio, quando ocorre a menstruação em si, os hormônios eles estão como? Estão como, Marquinhos? Baixíssimos. Você acabou de falar. Em baixa ou em alta? Estão em baixa. Só que em determinado momento do ciclo, eles estiveram em alta, certo? Essa baixa de hormônios, ele conta para o seu corpo, de alguma forma, falando assim, ó, a gente tem que recomeçar o ciclo todo de novo, a gente tem que fazer o endométrio aumentar de novo para que ocorra uma nova ovulação e aquele negócio todo. Quando você toma, então é isso aqui, ó, os hormônios eles vão variando ao longo do ciclo. Quando você toma um remédio anticoncepcional, o que você faz? Eu usei uma cor verde e uma roxa para representar que são diferentes, estrógeno e progesterona, por exemplo. O que você faz? Quando você toma, por exemplo, todo dia, você faz isso aqui, ó, algo mais ou menos próximo a isso aqui, ó. Você mantém esses níveis hormonais
meio que constantes o mês inteiro. Se o seu corpo faz a verificação da quantidade de hormônio, que a gente chama de feedback, e vê que esses hormônios estão em alta o tempo todo no mês, não tem por que fazer esse processo de liberar corpo lúteo, fazer ovulação, e aí você não engravida. Por que que menstrua então? Porque você para de tomar e aí o endométrio descama, mas ele descama sem o gameta, porque o gameta não foi nem sequer ele foi fabricado. Beleza? Justamente. Era isso. Valeu. Show de bola. Quase sempre, turma, os hormônios, né, que são encontrados, né, nas pílulas monofásicas, bifásicas, são justamente os hormônios ovarianos e são os hormônios que atuam diretamente sobre o útero. Por isso que eu continuo tendo escamação e por aí vai, ok? Sempre bom lembrar isso aí.